fica verdinho. Beleza? Qualquer coisa dá um errado. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar de novo aqui. É a segunda vez que eu venho no evento para tomar café e falar de software livre. Isso é muito bacana. Mais o café, né, pessoal? Mas eu vou falar um pouquinho de Pentaho, uma solução aí que nasceu como uma solução de BI. Hoje, basicamente, a gente chama como uma solução um pouco mais ampla, que é BI e BA, que é Business Analytics, e até agora um pouco mais voltado também para a área de Big Data. Ele atende a muitos casos. Vou citar algumas situações. Quem sou eu? Já trabalho há 16 anos já na área de tecnologia de informação. Sou consultor de software livre, fundei uma empresa de software livre chamada Ambiente Livre em Curitiba já faz 12 anos. Sou professor também de MBA na área de Big Data. Então, eu trabalho bastante aí com software livre, tecnologia, já nesses últimos 16 anos. Já trabalhei com RPs, já trabalhei com desenvolvimento. E hoje eu trabalho, basicamente, o meu foco de trabalho é a análise de dados, transformar dados em valores, transformar dados em dinheiro. É isso, basicamente, o meu trabalho do dia a dia. Como você capturar melhor os seus dados, analisar melhor os seus dados e chegar a informações que transformem isso em valores para as empresas. O ecossistema de trabalho nosso que a gente tem todo dia, esse monte de ferramenta que a gente trabalha com a série, a gente não é da área de infraestrutura e tal, a gente trabalha mais com ferramentas de alguma forma atende a alguma área de negócio. Hoje eu vou falar com aquela do cantinho ali, mas a gente integra todas essas, são 14 soluções diferentes que a gente trabalha. A nossa empresa também colabora muito com eventos de software livre, patrocinamos alguns, organizamos outros, vou falar um pouquinho do Pentaho Day. O Pentaho Day a gente ajuda a organizar já há 4 anos, já organizamos ele ano passado lá em Curitiba. Mas vamos falar um pouquinho lá sobre o Pentaho. Mas antes de falar do Pentaho, quem não conhece Business Intelligence, nem conhece o conceito, ou todo mundo já conhece isso? Quem já trabalha com BI? Tem alguém? 1 ou 2 ali, então tem acanhadinho para levantar a mão. Quem não sabe nada de BI? Tem uns aqui? Beleza. Vou fazer uma introdução bem rapidinha do que é, e a gente já vai direto para a ferramenta. Então, esse conceito de Business Intelligence já é bastante antigo. Na verdade, quando você fala Business Intelligence, você não está falando de uma ferramenta, é um conceito, é uma série de conjuntos de métodos, recursos e conceitos tecnológicos. O fundamento do BI a tradução inteligência de negócio, é você basicamente coletar informação, organizar essa informação, analisar ela, compartilhar ela dentro da companhia e monitorar isso sempre para dar suporte à gestão de negócios. Então, é tecnologia voltada para o negócio. BI é uma ferramenta voltada inicialmente para o gestor, para os donos das empresas tomarem decisão. Esse é o foco principal de uma ferramenta de tomada de decisão, basicamente. O modelo tradicional de você construir projetos de BI é esse. Primeiro você seleciona que base de dados você vai trabalhar, que informação, quais informação, pode ser 1, 2, 1000 bases de dados, o que for necessário para que você consiga chegar na tua informação. Você faz um mapeamento disso através de um processo de ETL, vou mostrar uma ferramenta de ETL que permite você se conectar a diversos bancos de dados, ou não só a bancos de dados, qualquer lugar que tenha dados, qualquer lugar que armazena dados. O pessoal às vezes fala muito de banco de dados, mas você chega nas empresas, a realidade é que elas têm planilhas, tem arquivos CSV, tem arquivos desestruturados, tem uma série de tipos de arquivos diferentes. Mas, enfim, são dados. A gente transforma isso num data warehouse. Esse data warehouse é um local onde toda a informação vai estar concentrada. Você vai concentrar a informação de toda a sua empresa, aquilo que é importante para a tomada de decisão. Depois você cria algumas estruturas que daí são já voltadas para a área de BI, que a gente chama de cubos. Quem não conhece muito o conceito de cubos, ali, o que seria o mais próximo que eu poderia falar para vocês é aquilo que as planilhas eletrônicas têm, que se chamam planilhas dinâmicas.
ao qual você consegue ver informação por diversas disposições. Eu vou mostrar um exemplo na sequência. E depois você disponibiliza isso com uma interface do usuário, e o teu usuário vai ficar ali fazendo perguntas a todos os momentos para aqueles grupos. Perguntas, não sei quem já trabalhou com relatório, é complicado a questão do relatório que você faz do modelo, você entrega para o teu usuário, e ele já pede um segundo modelo. Né? Nunca termina o trabalho de desenvolvimento de relatório. Você entrega você tem lá vendas por ano. Ele, nossa, que bacana esse relatório, dá para fazer por mês? Você faz por mês. Olha que legal, dá para fazer por trimestre? Você faz por trimestre. Dá para fazer por semestre? E a coisa nunca termina, é constante, assim, gestão da empresa pensa que fazer relatório, às vezes, é uma questão de dar 2 cliques, e a TI tem que ser bastante rápida. Soluções de BI e Cubo permitem que você entregue cubos aos seus usuários finais e ele mesmo consiga gerar essa informação com diversas formas diferentes. Por isso que ele vai ficar toda hora fazendo perguntas, desde que você construiu aqueles cubos corretamente, o teu usuário final, o teu gestor vai ter todos esses resultados. Tradicionalmente, o modelo funciona assim. Base de dados, você coloca uma ferramenta de ETL ali no meio, joga esses dados para o seu data warehouse e as ferramentas de BI ela tem diversos tipos de apresentação de dados. Dashboards, cubos, os tradicionais relatórios também, mineração de dados, alertas e uma série de outros tipos de ferramentas que vão prover informação para os usuários finais. O desafio do BI é resolver muitas vezes o que acontece nas empresas, é essa questão de múltiplas verdades. Isso é bem comum nas empresas, seja grande, média ou pequena. Você vai para o setor de vendas e pergunta para ele como que está as suas vendas hoje, em relação a uma meta que a gente tem. Ele vai falar, em relação à meta, vai pegar uma planilha ali, vai pegar uma informação do RP, mais uma informação que está perdida ali, fazer alguma manipulação, vai dizer que está 75% daquilo que era previsto. Se você perguntar para o financeiro, ele já vai analisar de uma forma diferente. Ele vai assim, o cliente não pagou, esse cliente pagou, o vendas eu vendi. O financeiro vai ver assim, vou ver as vendas de acordo com quem pagou e quem não pagou. Faz uma análise diferente, tem uma regra diferente de fazer análise, chega num número diferente. O marketing já vai ver a quantidade de pessoas que me clicou no site, que chegou, que converteu aquele cliente em uma possível venda, enfim, e vai dar um número diferente. E lá estão os gestores da empresa para tomar a decisão com 3 verdades diferentes para a mesma pergunta. A ideia do BI é você ter uma regra única para a sua análise de dados, centralizar as informações, cada detalhe daquelas informações que estão nessas 3 áreas são importantes para a análise do negócio, mas geralmente ficam distribuídas. O Data Warehouse é uma base unificada, onde você armazena todos os dados, classifica essa regra, mapeia essa regra, e todo mundo tem a mesma informação dentro da corporação. O pessoal fala assim, mas eu já tenho a base do RP, eu tenho tudo lá. É impossível uma empresa hoje que tenha toda a informação dentro do RP. Você tem dados, por exemplo, de marketing, talvez o lugar que você mais tem informação, quem usa a Google Analytics, está lá dentro do Google Analytics, está lá na campanha do Facebook que você fez, está lá na campanha do Google de anúncios que você fez, uma série de informações que ficam distribuídas. Então, a ideia é centralizar todas essas informações. As bases de dados OLTP são ruins para extrair dados. O que são bases de dados OLTP? O RP, por exemplo, o foco do RP é gerar nota fiscal, fazer processos eletrônicos, entregar com a receita, fazer processo contábil, regras de negócio. E quando você constrói uma base dessas, extrair informação de um RP hoje é uma coisa muito lenta. Pensem aí quem trabalha com RP e coisas do gênero, me dê um relatório de vendas dos últimos 20 anos. Do último mês, ele talvez tira bem tranquilo, né? Bem tranquilo, demorando alguns minutos. Mas às vezes você precisa de informação em tempo real, tirar isso muito rapidamente. Imagine se tirar isso de 20 anos, a maioria dos RPs que eu conheço, os melhores de mercado, sente e espere que ele vai demorar um bom tempo, ou talvez amanhã alguém te entregue esse relatório. O problema dos RPs que são ruins, essas bases do LTP são ruins? Não, o foco dela é outro, o foco dela não é analisar,
O foco dela é controlar toda a regra de negócio que é complexa das maioria das vezes. Qual que é a complexidade dela? Se você pegar uma base de dados aí, Microsiga, Senior, que tem aqui em Blumenau, SAP, você olha para um banco de dados desse, eu já encontrei 6.000 tabelas dentro de um banco de dados. Como que você vai trabalhar com informação com 6.000 tabelas de informação dentro do sistema? São complexos. Não familiar ao público do negócio. Vou pegar bem o exemplo do Senior, eu conheço bem, que a gente já integrou muitas vezes com o Senior. Uma tabela chamada R034FUN. CTB R945. Quem sabe o que tem dentro dessa tabela com esses nomes tão amigáveis ao público de negócio? Claro, tem dicionário de dados, tem uma série de coisas, mas é mais complexo de trabalhar com essa tabela. A maioria dos sistemas, OLTPs também, tem base de dados incompleta. O que é uma base de dados incompleta? Você tem, por exemplo, a maioria dos sistemas tem cadastro de pessoas. No cadastro de pessoas, ele tem uma informação chamada estado civil. Levanta a mão quem tem um RP, alguém que grava a pessoa no seu sistema e guarda o histórico que ele trocou de solteiro para casado. Não logs. Alguém que tem? Não, né? O único que eu encontro que tem isso é sistemas de seguro, porque eles faz parte do negócio deles. Por que no histórico incompleto, eu digo incompleto, porque a pessoa troca, a pessoa foi lá e comprou lá, vou dar um exemplo de problemas disso para fazer análise. O Márcio gostava de tomar cerveja, quando ele tinha uma certa idade. Solteiro, ia para o Oktober direto, e passava no mercado, cerveja, comprava cerveja. O Márcio casou, perdeu a administração da geladeira, não queria parar de beber, passou para o estado civil casado e começou a consumir vinho, por causa que a esposa dele consumia vinho. Só que ele comprava no mês 1.000 cervejas e agora no estado civil casado compra 10 vinhos. É bastante também. Mas, se você for analisar e se não tiver o histórico correto da sua informação, o que vai acontecer? Você vai ver, na tua informação, ele vai dizer assim, ó, que casados tomam bastante cerveja e pouco vinho. Que é uma informação totalmente incorreta. Porque no tempo, em cada tempo diferente, ele tinha uma situação diferente. Por que o RP não grava essa informação? Porque para vender você precisa saber quem que está comprando? Não faz sentido. Eu só quero emitir a nota e pronto, acabou, levou e foi embora. Mas por questão de análise, BI, Analytics, isso é bastante importante. E a maioria deles, como eu falei, é muito lento de se trabalhar. Então, por isso que justifica você criar um Data Warehouse, que é um local voltado para análise de dados. A forma de criar um Data Warehouse não tem segredo também. A forma que ele é estruturado permite que as informações sejam analisadas mais rapidamente. Esses Data Warehouses são populados através de processos de ETL. O que é um ETL? Extração, transformação e carga. Você extrai o dado de uma origem, transforma ele. O que é transformar? Às vezes na base tem o nome e o sobrenome separado. Você quer gravar o nome completo. Então você soma, concatena um com o outro e gera o nome completo. Isso é uma transformação. E depois você tem a carga, que é gravar na próxima base de dados. Os processos de BI, 10% estão naquela parte de apresentação. Quando você vai fazer um projeto de BI, a melhor coisa para você mostrar para o seu gestor, para quem vai comprar esse produto, é mostrar os dashboards. Aquela coisa maravilhosa, gráficos bonitos, uma coisa linda, aquilo lá vende. Bom, vamos nesse agora. Então, como eu estava falando, o dashboard é o que vende basicamente. Mas tem todo um trabalho para se chegar até isso. Você tem que entender o requisito do negócio, você tem que ver se é muito comum clientes pedirem uma informação. Eu quero ver a minha informação de quem vende, se eu vendo mais para mulheres ou para homens. Daí você fala assim, nossa, tranquilo, fácil de fazer
esse processo. E você chega na base de dados do cliente, o cliente não marca esse campo dentro do cadastro dele, quer que você faça mágica com isso. Então, os requisitos do negócio são, a disponibilidade do dado é muito importante. Às vezes, coisas fáceis não são possíveis porque o cliente não armazena a informação. E depois tem o ETL. Então, isso está 90% do processo, é esse. Então, quando você chega na parte do dashboards, parte de cubos e relatórios, todo um trabalho já foi desempenhado. Qual que é a vantagem, os objetivos comerciais do BI? Proporcionar lucro. Lucro talvez seja a palavra que as empresas mais gostam. Você vai melhorar o teu lucro, você vai ganhar mais. Porque você vai, como que você vai fazer isso? Vai permitir uma maior quantidade de bens produzidos. Sabendo bem aonde estão os seus problemas, você pode mudar processos, melhorar processos, aumentar a quantidade de produção. Maior quantidade de clientes atendidos. Isso também vende mais. Satisfação do cliente. Fazer análise de como que está a satisfação do seu cliente. E outra, quando se fala de governo, daí o governo não tem objetivo lucro, né? Mas melhorar a alocação de recurso, gerar economia. Gastar menos, gastar no lugar certo, não fazer coisas erradas. E sempre, uma das que eu mais gosto é que basicamente você vai transformar aquele capital intelectual que você tem dentro da empresa, que são os gestores, para fazer o que eles devem estar fazendo. Pensar no negócio. Eu chego em grandes empresas, às vezes, e vejo o gestor fazendo o quê? O cara é fera no tal de uma planilha eletrônica chamada Excel. O cara manja de tudo aquilo, porque ele tem que trabalhar com tanta informação, pegar informação, ele tem informação de todos os pontos, mas isso geralmente é demorado. Ele pega de uma ponta, pega da outra, ele está meio dia inteiro trabalhando para gerar um gráfico para fazer uma apresentação bonita para um diretor ou coisas do gênero. Daí, em vez de a pessoa estar pensando, o que ela está fazendo é trabalhando com TI, trabalhando com dados. A ideia do BI é fazer essa pessoa simplesmente somente pensar e gerar algo mais inteligível. Então, o BI é uma ferramenta, o Pentaho, uma solução open source. Ela tem um licenciamento Enterprise e tem um licenciamento Common Edition. Ele trabalha muito parecido com o modelo da Red Hat, que você tem uma versão para venda e outra versão para disponibilização open source. Nós trabalhamos exclusivamente com a versão Common Edition. Nossa empresa trabalha só com a versão Common Edition. E grande parte do país está usando a versão Common Edition. Existe aqui relatos de mais de 2.000 empresas a gente levantou já usando o Pentaho no Brasil. Ou a parte de ETL, ou a parte de dashboard, ou a parte de cubos. Alguém já é usuário Pentaho aqui? Alguém já usa Pentaho? Não? Então, beleza, então estou no lugar certo. E ela faz BI e também trabalha com a parte de Big Data, vou mostrar um pouquinho. Ela tem ferramenta de ETL, tem ferramenta de relatório, tem ferramenta de data mining para fazer mineração de dados, tem ferramenta para fazer cubos, tem ferramenta para fazer dashboards e tem ferramenta para conectar em ambientes de Big Data. Basicamente, a ferramenta foi criada com 3 vertentes. Se a melhor ferramenta de integração, com possibilidade de fazer análise de dados, e também uma ferramenta que se conecta ao mundo de Big Data. Então, esses são os 3 pilares aí que nasceu o Pentaho. Desde que ele nasceu, a ideia dele é ter essa visão de negócio, ser a melhor ferramenta de integração e trabalhar com dados de Big Data. Hoje, o Data Integration, por que eu falei isso? Porque algumas soluções, igual o MicroStrategy, que seria um concorrente de Pentaho, ele só tem a parte de visualização, o OLAP. Para integração, você tem que comprar outra ferramenta. Às vezes, você compra de 2 distribuidores. O Data Integration é de um e o OLAP é um produto de outro fornecedor. Diversos BIs, mesmo os grandes BIs de mercados, não são totalmente completos como o Pentaho é. Custo zero de licenciamento para a versão Common Edition. Todo ele é web, você abre ele na internet, no browser da internet. Permite você consolidar as informações da empresa, extrair e integrar dados de múltiplas fontes. Você pode falar qualquer base de dados que vocês conheçam, provavelmente eu vou dizer sim, existe um conector para essa base de dados.
até das mais recentes, o pessoal está usando muito o MongoDB agora, Cassandra, essas questões de Big Data. Se você falar assim, das mais antigas, tem gente que usa ainda banco de dados Oracle, ainda tem, eu encontrei algumas empresas usando ainda isso, não estou brincando, pessoal, mas existem as tradicionais, SQL, Oracle, até, como que é aquela mais antigona que todo mundo diz que vai morrer? Esqueci o nome, COBOL, né? Até bases COBOL, que são bases de texto lá, ele tem integradores para você trazer. E as ferramentas de data mining para caso e efeito. E a ideia é você transformar sempre esses registros em alguma coisa útil para a sua corporação. Essa é a primeira ferramenta que eu vou mostrar, Pentaho Data Integration. Está vendo aquelas caixinhas que estão ali, ó, tipo como se fosse um fluxo? Aquela é a forma de a gente trabalhar os dados. Eu coloco uma primeira caixinha lá na ponta, coloco um conector nele, ele tem mais de 80 conectores diferentes para a base de dados, e cada processo, cada caixinha ali, para quem é programador ou quem programa, basicamente interprete como uma função programática. Se eu quiser fazer um join, por exemplo, entre uma planilha e um banco de dados, eu coloco um stepzinho, que é uma caixinha de um lado, uma do outro lado, e faço um join. Eu consigo fazer join entre planilha e banco de dados. Eu consigo fazer um join entre o Oracle com o Postgres. Eu consigo fazer um join entre o MongoDB com o MySQL. E assim por diante. E cada caixinha vai fazendo um tratamento, faz um depara de dados. Aqui o F eu quero que seja feminino, o N masculino, você faz um depara. E assim por diante. E o dado vai trafegando até chegar no último step, que é o step de saída. Que, por exemplo, eu vou gravar numa outra base de dados, ou eu vou jogar para um web service. Enfim, eu posso jogar para qualquer ponto. Eu posso conectar no Facebook, eu posso conectar no Twitter, trazer dados dessas estruturas seguindo a API dessas empresas. A gente tem 350 steps diferentes. Cada um deles faz uma função específica. Apesar de ser uma ferramenta de ETL voltada para fazer integração de dados para Data Warehouse, você pode usá-la para fazer migração de base de dados. Quem já migrou, por exemplo, um Oracle para um Postgres, por exemplo, ou um Postgres para o Oracle? Prefiro a primeira opção. Você tem que ficar fazendo... ali no Pentaho Data Integration, você tem uma função que você permite conectar o banco, ele mapeia todas as tabelas do seu banco, cria os integradores e cria a inserção do outro lado. Então, a gente fez a migração esses dias construiu a migração do Oracle para o Postgres em 15 minutos no cliente. 15 minutos foi o processo de ETL que a gente conseguiu construir, porque era todo automatizado. Ele criou todas as estruturas. Não rodar, não foi executar a migração, porque daí é uma questão de tempo de você extrair o dado de um lado e jogar do outro. Mas criar o processo de integração a gente fez em 15 minutos. Com essa ferramenta e através de integração de dados. Você pode transformar arquivo texto em banco em arquivo texto. Tem clientes que ficam mandando planilhas para os seus clientes com as vendas feitas no dia, com as compras feitas no dia, uma série de formas. Data cleansing. Quem trabalha com desenvolvimento de sistemas, às vezes você quer popular um banco de dados. Dá para você fazer carga massiva de banco de dados, por exemplo, coloque aqui 1 milhão de contatos dentro da minha base. Você constrói um processo de ETL, coloca lá 1 milhão de registros, e ele vai lá e dá um insert de 1 milhão de registros naquela estrutura para você. Integração entre aplicações a gente usa bastante. Tudo aquilo que é batch, tá? Nada em tempo real. Você falar em tempo real, não é a ferramenta para trabalhar em tempo real. Ela é a ferramenta para trabalhar em batch. Você executa isso de tempo em tempo. Geralmente no BI você trabalha com a informação D-1, você trabalha com a informação de ontem. Existe como fazer coisas online? Tem formas também. A gente fez diversas pesquisas e a gente consegue afirmar que se você fizer algum processo de integração via codificação versus o Pentaho Data Integration, o Pentaho Data Integration ganha 15 vezes a velocidade. Um exemplo disso, eu quero tirar os dados que estão no web service e gravar dentro do banco de dados. Se você desenvolver isso em Java, a gente fez uma contagem com Java, a gente colocou um programador Java e um desenvolvedor de Pentaho Data Integration. A gente teve 15 vezes mais performance com
o desenvolvedor de ETL do que a pessoa que foi desenvolver Java. Por quê? Quem foi desenvolver Java não é que ele é um programador ruim, não. É que ele tem que construir os componentes, ele tem que construir a integração. Ali você tem componentes prontos. Você arrasta um componente e só configura a conexão dele com o web service e ele já está toda a estrutura pronta para funcionar. Além disso, da Data Integration, daí você tem as ferramentas para visualização de dados. A mais simples dela é o tradicional relatório. Você fala assim, dá para fazer relatório do Pentaho? Tem. Você faz relatórios consultando o Data Warehouse. Você pode fazer, inclusive, relatórios listando dados que estão dentro do XML. Você pode fazer um relatório conectado, online, numa rede social, numa API de uma rede social. Todos aqueles processos de ETL feitos no PDI podem ser fontes de dados para o meu relatório. Ou você pode fazer da forma tradicional, escreve o SQL e traz o dado para o seu relatório. Tem uma série de formas de visualização, de relatórios, similar a qualquer coisa de mercado, aí, um Crystal Reporter ou coisas do gênero. Ele faz tudo que essas ferramentas fazem e um pouco mais. Isso aqui é uma coisa bacana que ele faz, que alguns não fazem, é conectar em múltiplas fontes. Eu posso ter um dado num relatório que ele vem, a origem dele, uma parte é uma rede social, uma parte é um banco de dados Oracle e outra parte é um banco de dados MySQL. E ele junta essa informação, o mesmo conceito de join, digamos assim, e apresenta essa informação num relatório com dados de múltiplas fontes. Você pode, quem já trabalha com relatório pode perceber que, geralmente, quando você vai fazer um relatório, ele conecta, a primeira coisa que você faz é criar o conector, né? Ele só conecta uma base de dados ou a duas bases de dados, não consegue fazer ali, você pode conectar N bases de dados de uma vez só. Existe uma ferramenta de governança de dados chamada Pentaho Metadata, que daí você pega, por exemplo, aquelas tabelas que eu dei exemplo, a R034 FUM, e você vai lá e coloca o mapeamento dela e dá um nome mais elegante para ela, funcionários. E vai mapeando, faz um mapeamento para que o seu usuário final tenha a condição de extrair dados direto do banco de dados. Essa ferramenta permite que o próprio usuário possa fazer os seus relatórios. Ele vai lá e seleciona funcionários, por exemplo, e vai lá e arrasta lá dados do funcionário, CPF, RG e tal, e ele mesmo consegue fazer a geração do relatório através do metadado. O que a gente tem que fazer é só mapear para ele, para deixar bonitinho, com nomes voltados para o negócio, e não tão técnicos assim. Aí começa a chegar as ferramentas mais bacanas. Essa aqui é a ferramenta de OLAP, que é para mostrar cubos. Eu trouxe até um exemplo ali para mostrar para vocês. Tenho que só controlar o meu tempo aqui. E ela permite você arrastar e soltar ali do lado. Por exemplo, eu arrasto o ano e arrasto quantidade, eu vejo quanto que eu vendi por ano. Eu quero ver por mês, eu arrasto o mês, ela quebra em mês. Eu quero ver por dia, arrasto o dia, ela quebra em dia. Então, você permite liberar o teu usuário para que ele mesmo veja a informação de diversas formas diferentes. Ele transforma isso em gráfico, clica no botãozinho do lado ali, transforma isso em gráfico e coisas do gênero. E daí vem a questão dos dashboards. Daí, essa parte que, se você for... Eu comecei aqui, a gente está num evento um pouco mais técnico, então eu comecei das partes técnicas. Se você for vender, primeiro mostra isso. É o que o gestor da empresa, que é o foco de uma ferramenta de BI, quer ver. Ele quer ver o gráfico ali. E se o gráfico não for 3D, ele ainda... Não importa que a informação está certa ou não está certa. Importa que se não for 3D, pode ser que não esteja tão bom ainda. Então você tem que fazer coisas bonitas, coisas elegantes com... e ele tem uma ferramenta chamada CTools, que é um conjunto de ferramentas para a criação de dashboards, que permite fazer aí, eu coloquei alguns exemplos de dashboard, esse aqui é uma análise de como que está vendas, basicamente, ali. Você pode criar diversos gráficos, colocar isso aqui num painel, numa TV, para ficar apresentando lá, atualizando de 5 em 5 segundos, enfim, com as informações. Essa ferramenta que constrói, basicamente ele tem suporte a JSON, você pode escrever JavaScript dentro dele, você tem uma série de componentes prontos que você arrasta e configura esses componentes para dentro do seu dashboard, coloca o SQL ali, coloca o MDX, coloca um tipo de conexão que você quer fazer.
Você pode, por exemplo, esses dashboards você consegue fazer muitas coisas em tempo real também, trazendo dados da Bolsa de Valores, trazendo o valor do dólar, enfim, dentro desses dashboards. Você pode cruzar ele com informações, integrar com o Google Analytics também. Como é uma ferramenta baseada em web, qualquer coisa que você use na web, você pode usar dentro dele. Se você falar assim, posso colocar jQuery? Pode. Posso colocar Angular? Pode. Posso colocar qualquer coisa que roda em browser, basicamente, você pode integrar ele, essa tecnologia. Tem uma série de coisas que já vêm prontas dentro dele, mas a grande vantagem dele é poder se integrar também a diversos tipos de tecnologia. Esse é o diferencial a outras ferramentas de mercado. Se você pegar, por exemplo, um ClickView, que é uma solução bastante vendida no Brasil, ele tem algumas limitações, porque você tem que seguir a linguagem dele, você tem que seguir a regra dele. Aqui você tem, além do código aberto, você tem uma forma de usar tudo aquilo que você já conhece, e são todos padrões. Você vai fazer JavaScript, você vai trabalhar com XML, você vai trabalhar com JSON, tecnologias de conhecimento público de todo mundo. Dá para fazer, por exemplo, o mapa do crime. Esse é um exemplo do mapa do crime, lá, os vermelhos ali. O verde é só um assaltinho básico, o vermelho daí já é um estrangulamento, sei lá, um enforcamento, enfim. Esse outro tipo de mapa do crime também. Esse aqui está integrado com o Google Maps, daí você vai fazer a mancha do crime ou coisa do gênero, mas não precisa ser crime, pode ser onde está o seu cliente, onde está o tipo de venda, que tipo de produto que você está vendendo lá. Doenças, a gente tem trabalhado bastante com... Esses últimos 2 anos atrás, a gente trabalhou muito com a questão da epidemia de dengue, mapeamento de dengue. Fortaleza fez, o Ceará, na verdade, fez um gráfico desse aqui, onde você mostrava uma mancha onde que tinha mais casos de dengue. Quando você clicava em cima, aparecia o nome do secretário de saúde do município e o quanto que o governo investiu naquela cidade para o tratamento de não ter casos de dengue. Então, você via que a pessoa recebeu lá R$1 milhão e estava com 300 mil casos de dengue. Tinha alguma coisa errada, não investiu bem o dinheiro que era para aquele caso. Enfim, dá para fazer um monte de coisas bacanas. E dá para você trabalhar com gráficos SVG. Não sei quem já trabalhou com D3JS, o D3JS ele trabalha no conceito de SVG, que são gráficos que, inclusive, podem ser gráficos que recebem movimento. Você pode ter gráficos ali que estão executando em tempo real, em movimento, cada um deles. E tem os mais tipos malucos gráficos possíveis. Esses são os exemplos do D3JS. Todos eles já são integrados dentro do Pentaho. Tem gráficos políticos, tem gráficos... Esses dias eu vi um gráfico para análise de vinho, como que é o vinho que combina com o tipo de alimento e coisas do gênero. Tem gráficos específicos de área de negócio bastante estranhas, mais do que esses comuns que a gente tem. E, além disso, ainda há ferramentas de machine learning. As ferramentas de machine learning estão bastante na moda, igual o data science, que o pessoal está falando, a ciência de dados e coisas do gênero, que é uma característica da área de Big Data também. Já vem dentro do Pentaho, a gente tem 79 algoritmos diferentes para fazer mineração de dados. O mais tradicional e conhecido deles é aquele que fala da questão de quem comprou esse produto também comprou aquele produto. O caso do cidadão que comprou fralda e cerveja. Homens de 34 anos que vão no Walmart na sexta-feira, compram fraldas e cerveja. Esse é o mais tradicional criado. Esse conceito é tirado através de data mining, através de um conceito chamado de análise de carrinho de compra, que pode ser feito em cima de tickets, cupons fiscais, basicamente, ou seja ele uma loja virtual ou uma loja real. Qual que é a vantagem de você fazer uma análise dessa? Se você sabe que vende, por exemplo, o caso da fralda e cerveja, o que você vai fazer no seu mercado na sexta-feira? Você vai colocar a fralda e a cerveja próximos um do outro, para instigar mais a venda, e assim por diante. Essas análises são bem simples de fazer no Pentaho. Você cria um processo com aquele Pentaho Data Integration, gera um arquivo e faz uma análise para descobrir esses tipos de informação. E ainda tem a questão do Big Data. Esse slide basicamente representa, já deve estar desatualizado, representa o que acontece em 60 segundos na área de tecnologia da informação aí.
basicamente lá acontecem lá no Facebook, lá, 3 milhões de novos itens compartilhados. Vamos pegar outro, 150 milhões de e-mails são enviados a cada 60 segundos. E quem que vai processar essa informação? Onde que vai ser processada essa informação? E a ideia, o Pentaho também permite conectar muitas bases de dados, como Hadoop. Eu vi o pessoal comentando de Hadoop em algumas das outras palestras. Elasticsearch, Spark, uma série de outros itens. Só para você ter uma ideia, o volume de dados que está tendo, quando você fala de internet das coisas, é gigantesco. Eu peguei um caso pior deles. No nosso país, talvez os carros vão ser o que mais vai gerar informação. Todos os carros estão vindo já conectados na internet, os mais novos, e todos eles monitorando uma série de informação. Mas isso, aqueles 12 mil terabytes ali, são gerados por um avião em um dia de voo. Ali no exemplo de Nova York, um dia de voo, ele tem 5.000 sensores dentro do avião, coletando informações, a grande maioria deles, de 1 em 1 segundo. Então, uma viagem dá aquela quantidade de informação. Imagine o tanto de informação que a gente vai ter para trabalhar aí nos próximos anos. E o Pentaho permite conectar a infraestrutura Hadoop, que geralmente são os ambientes que estão sendo usados para fazer Big Data. Permite conectar bancos de dados que estão muito sendo usados, como MongoDB, Cassandra, que mais tem? Amazon. Ninguém está fazendo muito instalação, mas que o conceito é usar muitas coisas na nuvem. Você pode chamar infraestruturas da Amazon de dentro do Pentaho. O que a gente faz, por exemplo? As nossas máquinas na Amazon, quando dá 19h30, algumas máquinas a gente desliga elas. Roda um script, pum, bate lá na Amazon e desliga as máquinas. A gente economizou, a gente gastava lá R$2.000 por mês, a gente economizou R$750 por mês só de ficar ligando e desligando ela. De manhã ela vai lá e liga aquelas que eu preciso, basicamente. Com scripts que ficam rodando dentro da nossa infraestrutura. Se integra o Redshift, joga arquivos dentro do S3, quem já conhece a infraestrutura do S3, coleta dados, pega dados dentro do S3, que é o storage da Amazon. Então, ele está voltado para se integrar com uma série de tipos de tecnologias diferentes. Kafka também, Elasticsearch. Isso aqui seria basicamente como que o Pentaho se encaixa numa arquitetura de Big Data. Basicamente, você tem a origem dos dados lá, redes, clientes, vendas. Daí o Pentaho conecta isso, joga para dentro das infraestruturas Hadoop. Você pega dentro da sua origem, joga para dentro do Hadoop. O cluster do Hadoop, você tira de dentro do Hadoop informações e gera uma informação mais sumarizada. E depois você joga para ferramentas de analytics, que poderia ser o próprio Pentaho. E tem muitas empresas usando o Pentaho que lá na ponta eles usam. Às vezes eles compraram, por exemplo, o ClickView, que tem gráficos bonitinhos e tal, mas na hora de integrar ele não é tão bom. Então eles usam o Pentaho Data Integration para fazer a camada de integração. E eu já vi empresas que, por questões de definições políticas e às vezes compraram ferramentas comerciais de mercado, e as equipes técnicas estão usando o Pentaho Data Integration. Daí tem uma empresa, ela gastou 180, esse caso é real, não vou falar o nome da empresa, mas eles gastaram, acho que, R$180 mil para comprar 10 licenças de um produto, e acharam melhor usar o Pentaho Data Integration que estava mais rápido, e ficaram 10 licenças lá paradas de 180 mil. Eu só não posso falar o nome da empresa, porque se alguém descobre que isso está parado lá, alguém vai ter a cabeça cortada por causa desses 180 mil aí, no caso de 10 usuários. Onde que o Pentaho está basicamente posicionado? Ele está, na análise do Gartner, ele está ali basicamente naquela posição ali que ele saiu já como que ele chama ali? Os líderes de mercado estão lá em cima, naquele último quadradinho. Ele está ali, próximo da liderança de mercado. Isso mostra que ferramentas para estar dentro da análise do Gartner têm que estar muito bem avaliadas no mercado.
e ele está entre os melhores ali, e passando alguns de mercado. Esse é o tamanho da nossa comunidade, esse evento que a gente fez ano passado. Tem bastante gente trabalhando. Hoje a nossa lista de discussão tem mais ou menos 1.950 pessoas, desde pessoas que estão começando até pessoas que já estão há anos trabalhando com o Pentaho. Todo ano a gente organiza um evento chamado Pentaho Day, que é composto lá de desenvolvedores, usuários, empresas. O Pentaho tem índices basicamente de uso em 185 países, tem tradução oficial para o Brasil, por exemplo. Mais de 10 mil produtos que a Pentaho já mapeou, que foram construídos. Tem empresas que pegam o Pentaho, criam um produto e vendem para o seu usuário final um produto final. 4 milhões de downloads ali, basicamente, na última vez que eu mapeei ali. 60 mil downloads, já chegou a 60 mil downloads por dia, no pico dele, basicamente, em 2005. Quando libera a versão nova, geralmente tem esses picos. É para sair a versão 7 agora, para novembro, uma nova versão. A gente está na versão 6.1 atualmente. Para baixar, está livre lá no SourceForge.net. Só tome cuidado, às vezes você vai procurar por Pentaho na internet e você vai cair na página pentaho.com. No pentaho.com você vai clicar em downloads, lá vai ter uma versão dizendo assim, ó, trial. Daí você vai dizer assim, aquele Márcio mentiroso, sem vergonha, disse que a versão era open source e agora já está querendo me vender, já está me passando um trial aqui por trás. Na verdade, você entrar no pentaho.com, a empresa quer te vender alguma coisa. Procure um íconezinho, tem um íconezinho lá em algum lugar bem escondido chamado Community, e nesse Community ele vai para um site community.pentaho.com, e lá você consegue baixar tudo que está no SourceForge.net de uma forma um pouco mais organizada, todas as versões abertas. O que tem de diferença na Enterprise? Ele tem alguns módulos a mais, alguns plugins que você tem que avaliar se aquilo é importante para a sua empresa ou não. Por exemplo, integração com o SAP HANA, só tem na Enterprise. Essa é uma questão. Se você tem SAP HANA, você tem condições de pagar, talvez um licenciamento, esse talvez é o conceito, basicamente, da Pentaho, pagar um licenciamento do Pentaho que não é tão caro. Enfim, alguns plugins que tem que analisar. Na grande maioria dessas 2.000 empresas que a gente já mapeou que usando o Pentaho no Brasil, 90% delas está usando a versão Community Edition de forma bastante satisfatória. Bom, sempre temos vagas. Quem tiver interessado em trabalhar com BI, a gente está com vagas em aberto. E vou mostrar só uma demonstraçãozinha bem básica aqui. Quantos minutos eu tenho aí? Quem que está com 48? Eu tenho 2 minutos, então? Bom, essa base de dados aqui que eu vou mostrar, deixa eu limpar aqui. Essa aqui é a ferramenta de cubos. Aqui eu posso vir selecionar um cubo específico, que eu mapeei. Aqui eu peguei a base de 156. O que é a base de 156? É uma base de chamados que você liga para a prefeitura da cidade de Curitiba. Esse aqui eu peguei lá da nossa cidade, eu sou de Curitiba. E que você liga para fazer um ajuste na cidade, por exemplo, uma reclamação, tem alguém fazendo bagunça na cidade, tem um carro parado irregularmente, você liga sempre para uma central específica. Eu posso pegar aqui a base do 56 e veja que desse lado aqui, não sei se está aparecendo bem tranquilo, tem uma série de informações que eu mapeei para poder fazer uma apresentação. Eu posso pegar a quantidade de ligações que aconteceram, jogar aqui na minha medida e vou dizer eu quero ver por sexo. Eu venho por sexo aqui e jogo o sexo na linha. Ele me mostra ali quantas pessoas eu tenho de feminino e quantas ligações eu tenho de feminino e quantas eu tenho de masculino. Veja que muito mais mulheres ligam lá para o atendimento de ocorrência do que homens. Muito não, mas uns 2.000 a mais ali. Se eu quiser ver isso por tempo, eu venho aqui, arrasto o outro, por exemplo, o ano, na coluna, eu consigo ter uma visão de tempo. Veja que essa base só tem o ano de 2016. Eu quero ver por mês. Venho aqui, arrasto o mês. Posso tirar o ano aqui para não ficar atrapalhando. Deixa eu pegar só o mês. Vejam que eu tenho só chamados de abril, maio, junho e julho. Eu posso vir transformar isso num gráfico. Diversos tipos de gráficos diferentes. Vou pegar um bacaninho aqui de... Veja a informação de forma gráfica.
Posso exportar isso para Excel, posso exportar isso aqui para um PNG, posso exportar isso para qualquer tipo de base de dados. Posso ver isso por assunto, por exemplo, venho aqui e jogo assunto na linha. E assim por diante, eu vou fazendo perguntas e arrastando a informação ali para o lado para mostrar. Veja que eu tenho aqui, ó, abordagem social de rua de adultos. Em abril teve 465 casos, depois 700 casos, depois 1.044 casos. O que é abordagem de rua? Pessoas morando na rua que eles ligam para uma fundação chamada FAS, lá em Curitiba, para fazer um atendimento, um acolhimento a essas pessoas que estão na rua. A gente fez uma análise, justamente a gente estava fazendo uma análise dessa base que eu estou mostrando para isso, para ver, existia uma percepção, não sei se aqui nas cidades de vocês também acontece isso, talvez Blumenau, uma cidade bastante grande, talvez vocês tenham percebido, o aumento de pessoas, de moradores de rua. E aqui a gente conseguiu constatar claramente, pelo número de ligações, não sei se tem mais pessoas na rua, mas que tem mais gente ligando que tem pessoas na rua, e isso foi constatado. 465 foi para 700 e depois quase dobrou essa temperatura. A gente conseguiu até visualizar que um pico que teve foi no momento que teve contagiadas e coisas do gênero, o pessoal talvez fica mais preocupado que as pessoas estão na rua e liga mais ainda para isso. Enfim, uma série de coisas que dá para descobrir. Esse aqui a gente pegou dados abertos, você pode trabalhar com dados abertos e Pentaho e coisas do gênero, e para encontrar informações relevantes, seja de forma social, seja para ganhar dinheiro, seja para qualquer coisa do gênero. Bom, abro espaço para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, e fica todos os meus contatos, vou passar esse slide para o pessoal disponibilizar aí para vocês também. E alguma pergunta específica, está aberto aí para vocês. Parabéns, Márcio. Uma dúvida, no Pentaho a gente consegue fazer governança de dados? Sim, o Pentaho Metadado é uma ferramenta que permite fazer essa governança de uma forma seguindo um padrão chamado MWC, se eu não me engano, que é um padrão criado pela mesma instituição que criou a UML. Então, a governança de dados, do que o usuário vai poder visualizar do ponto de vista de acesso, quem visualizou e quando visualizou, é possível de fazer com essa ferramenta chamada Pentaho Metadata. Ainda ela não é usada, a governança de dados é um assunto ainda bastante falado e pouco praticado no nosso país. Só quem tem aquela regra SOX, que é obrigado a ter a governança de dados, que eu vejo que realmente faz. Então, ela atende grande parte. Tem algumas coisas que na parte de cubos, por exemplo, a governança de dados é um pouco mais falha, digamos assim, no Pentaho Metadado. Né? Mas na questão de relatórios, toda essa extração de dados, você consegue fazer uma boa governança lá de quem pode visualizar a informação, que níveis de acesso você pode ter. Porque a grande dificuldade do BI é o quê? Você mostra toda a informação. Quando você coloca dentro do dado ali dentro, tudo está disponível. E se uma pessoa pode ver o salário e a outra não pode, você tem que tirar isso do seu cubo, senão você não consegue enxergar. O metadado já permite fazer até um certo nível. Não vou dizer que 100% do que dizem as regras do metadado ele consegue fazer. Algumas coisas você tem que ir para banco, algumas coisas você tem que fazer algumas artimanhas de níveis de acesso, distribuir em 2 cubos, mas a gente fez alguns trabalhos já com governança de dados com bastante qualidade. Mais alguma pergunta? Lá atrás. Cara, eu dei das 6 da manhã que não estamos nem chegando. Eu estava gravando e eu falei mal da Oracle, né? Que pena. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Eu trabalho numa instituição financeira onde a gente gira com uma base de dados bem grande. Então, hoje a gente utiliza uma ferramenta de BI lá, que é o IBM Cognos, né? Cognos, ok. Isso, então a gente utiliza lá e a gente tem uma grande dificuldade, por quê? Pelo que eu percebo, como a gente lida com uma grande quantidade de informação diariamente ou mensalmente, quando a gente extrai relatórios,
dentro dessa ferramenta, a gente às vezes não consegue validar esses dados. A gente percebe que há erros entre os relatórios do ERP para os relatórios que chegam para essa ferramenta de BI. No Pentaho, como é que a gente... Existe uma verificação? Como é que vocês tratam esses erros quando vocês visitam, quando vocês fazem as consultorias na empresa dos seus clientes lá, né? Como é que é tratada essa situação daí? Muitas vezes a gente é odiado pelas outras empresas justamente por isso, porque quando você vai extrai informação para um BI, essas situações a ferramenta não consegue tratar, porque são basicamente erros. Você descobre vendas de produtos para clientes que não existem, falta de integridade relacional do banco de dados origem, você vende produtos que foram vendidos sem preço, sem custo, falhas no cálculo de estoque. Basicamente, o BI expõe, se bem for, expõe todos os problemas da sua base de dados de origem. É uma questão daí na montagem do ETL, você montar isso com uma qualidade boa, para que você tem que tomar cuidado para não perder a confiabilidade do seu gestor lá na ponta. Então, geralmente o que a gente faz é o quê? Se tem uma venda que foi feita para um cliente que não existe, a gente cria um alerta lá chamado lá, vendas de clientes não identificados, erro, e mostra isso para o nosso gestor. E isso tem que estar claro, tem que mostrar isso, sua base de dados tem falha, o seu RP teve alguma falha. Isso pode ser oriundo de migração, pode ser oriundo de troca de versão do sistema, pode ser, não quer dizer que o RP é ruim, pode ser que alguém, o DBA meteu a mão lá e, sei lá, estragou a base, enfim, pode ter sido uma série de origens. Mas a ferramenta não vai te resolver isso. O que a gente resolve faz algumas artimanhas, a gente cria registros, é um padrão que você procurar de registros -1, -2, -3, cria chaves dessa identificação, e o -1 a gente diz assim, -1 é erro de integridade relacional, -2 é falha de armazenamento de informação, -3 é tal. Cria uma tabela de erros e apresenta isso para o usuário final. Então, quando ele listar o dado, a gente tenta fazer ele bater com o dado do RP, mostrando os erros que teve no RP. Mas nem sempre bate, porque às vezes o RP está errado. E isso é um problema. Daí você tem que convencer o seu gestor que o teu RP está com falhas. Troque de RP ou se satisfaça com isso. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, basicamente. Obrigado. Mais alguma vez? Tem mais uma lá, não? Parabéns, palestra. Você falou no caso de mercados, junção de dados, eu percebo que são os cartões de fidelidade, né? Como Gelone, Giasse. Esse perfil de cliente é traçado por esses cartões. Você deu o exemplo de notas, mas eu enxergo como os cartões de fidelidade, né? Na verdade, a desculpa do brinde é para coletar seus dados e fazer análise do perfil. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei para você fazer uma análise do carrinho de compra, você até consegue analisar, perceber que na sexta-feira as pessoas compram amendoim e carne, por exemplo. Mas se você não tiver o perfil da pessoa, realmente você só vai saber que um produto vende junto com o outro. A maioria dos supermercados, ele faz esse cartão de fidelidade que você falou, justamente para ele ter todas as informações da pessoa, para saber qual que é o seu perfil, quem que é você, qual que é a tua idade, o que você faz, qual que é a sua profissão. E a maioria dos cartões de créditos troca informação também com o supermercado. E você pode fazer testes bem simples para ver como que as empresas trocam informações. Essas promoções que os cartões de créditos fornecem, por exemplo, acesse o site aqui do Banco do Brasil e cadastre-se na promoção gratuita e ganhe um carro. Por que eles fornecem isso? Porque na hora que você vai participar dessa promoção, você diz lá, estou fornecendo que você forneça para os nossos parceiros os dados do meu cartão de crédito. Basicamente é isso. Então você dá a informação e essas empresas trocam a informação. Se você quiser fazer um teste desse, eu não consegui fazer esse teste, pessoal, mas faça esse teste. Deposite R$1 milhão na sua conta do seu banco. Você vai ver como que funciona o sigilo bancário das instituições. Vai começar a te ligar gerente de banco, vai começar a te ligar o pessoal querendo vender iate, vai querer vender consultores vendendo outros tipos de produtos bastante caros, porque essas instituições trocam informações
desde que você, em algum momento, autorize isso. Eles respeitam as regras, na grande maioria das vezes, mas muitas dessas promoções, leiam bem as entrelinhas. Então, é igual você estar numa rede social, é uma troca, você está usando aquela ferramenta, mas ele está coletando... O melhor lugar para você pegar informações de alguma pessoa agora é ele curtir a tua página. Quando ele curtiu a tua página, você pega tudo, o histórico do que ele escreveu há 10 anos atrás, você consegue capturar através da rede social, além do perfil da pessoa. É um outro canal também. O cartão é um, redes sociais é outro lugar para poder cruzar a informação. Mais alguma pergunta? Acho que agora fechou o tempo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.